declarar aberto o presente ato público de lançamento da nossa frente parlamentar LGBTI+, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para nós é muito importante estar nesse espaço hoje, construir esse espaço no âmbito do Poder Legislativo Distrital. Eu estou nessa experiência, para mim, inédita na minha vida, obviamente, como parlamentar, estando deputado distrital, sendo um parlamentar gay, assumido, e acho que isso é muito importante, pedagógico para os espaços institucionais, como é o Poder Legislativo. A gente precisa ocupar esses espaços com a nossa diversidade, com os nossos corpos e com a nossa agenda política. Muita gente, eu só estou aqui hoje nesse espaço porque muita gente corajosa assumiu a luta em defesa da população LGBTI+, como a deputada Érica Cocai, a deputada Arlete Sampaio, que está aqui com a gente nessa frente, na construção da frente. Então, muita gente corajosa pautou esses temas ao longo dos últimos anos no Poder Legislativo. A ex-deputada Maninha também, que foi uma das autoras, a primeira autora da Lei 2.615, e por isso a gente ocupa esse espaço importante hoje também, e muita representatividade tem sido aberta em outros espaços políticos e institucionais, como a Câmara Federal, o Poder Executivo, as câmaras municipais. Esse é um ano de eleições municipais e a gente tem visto tantas candidaturas LGBTs também ocupando os espaços políticos e lutando para que a representatividade se amplie. E a representatividade, ela tem uma importância enorme, porque a representatividade coloca uma agenda política concretamente naquele espaço e com muito mais legitimidade. Eu acho que isso é fundamental. A gente sabe que um dos problemas grandes da nossa política, da política em geral nesse país, é que a representatividade acaba não tendo legitimidade, voz. A gente está no Poder Legislativo hoje com 24 parlamentares e apenas 3 mulheres, então há uma subrepresentação das mulheres muito grande na política. Nós não temos pessoas transexuais e travestis ocupando esse espaço, nós temos uma representação de pessoas negras muito pequena, e assim é na política em geral nesse país, e a gente precisa lutar para a ampliação dessa representatividade. A gente viveu nos últimos anos, nas últimas 2 legislaturas, pelo menos, mas muito mais do que isso, um avanço muito grande das pautas fundamentalistas do ponto de vista religioso e da perseguição à pluralidade de identidades e orientação sexual dentro do Poder Legislativo local. Então tem uma série de proposições que tramitam ainda hoje, como a criação da Semana do Orgulho Hétero, como a tentativa de sustar os efeitos da Lei 2.615, que punha a LGBTfobia. Inclusive, existe um projeto para revogar essa lei. Existe um PDL também para revogar a criação do Conselho LGBTI do Distrito Federal. Então, são uma série de matérias que são articuladas pelos setores dessa bancada mais fundamentalista contra a nossa agenda política, e mais do que isso, acabam que são matérias que têm um intuito e uma consequência de ampliação da violência, do preconceito, de uma cultura de preconceito na sociedade. A gente apresentou uma série de PLs de enfrentamento ao preconceito, à discriminação, de promoção da cidadania LGBT, um deles de empregabilidade para a população trans, de prevenção ao suicídio da população LGBT no âmbito da política de educação, de respeito ao nome social nos concursos públicos, entre outros projetos que a gente quer, junto com a frente parlamentar e também com esses diversos atores, sujeitos, sujeitas, que estão nas políticas públicas e na sociedade civil, articular. Então, isso é muito importante. A frente parlamentar tem uma importância no enfrentamento ao conservadorismo que toma as casas legislativas nesse país e também os governos. Então, acho que no âmbito do Distrito Federal a gente ganha um reforço, tendo parlamentares que assinam a criação dessa frente hoje, com o objetivo de fiscalizar os serviços de atendimento à população LGBT. A gente sabe que nós temos conquistas importantes no DF, né? E temos representações delas aqui, o CREAS Diversidade, a DECRIM, que é uma conquista muito importante, articulada com tantas outras pautas que não só a pauta LGBT, a gente tem um ambulatório trans, então a gente tem alguns espaços, a diretoria LGBT da cidade, então a gente tem algumas pautas e conquistas importantes que a gente precisa preservar essas conquistas. E, além de preservar, a gente precisa ampliar. E eu acho que essa ampliação a gente faz de forma coletiva. A gente faz essa ampliação de forma conjunta.
E aí a gente, por isso a frente parlamentar e por isso esse momento de conexão, de contato, da gente estar aqui junto hoje conversando. E também essa frente parlamentar tem a ver com trazer mais reforço político para nossas lutas contra a agenda política LGBTfóbica. Isso é fundamental. Além de propor, né, ser propositivo, propor políticas públicas ao GDF, direcionamento, programas, projetos, esse é o nosso papel. E, por fim, para não me delongar muito, estou feliz de estar aqui hoje, eu acho que é um momento importante, marcante, da minha trajetória política, também como parlamentar, queria que fosse presencial, infelizmente não é, mas esse ano a gente conseguiu fazer o segundo seminário LGBTI da Câmara Legislativa, foi de forma remota também, mas foi um evento importante, a gente tem lutado para marcar os debates nessa área. A gente fez o primeiro de forma presencial no ano passado, esse ano fizemos o segundo. E sempre com muito envolvimento da sociedade civil. Então, a sociedade civil organizada, o movimento social, ele é fundamental. A Arlete tem dito muito nos últimos tempos, tem lembrado muito essa frase de que governo e feijão só panela de pressão. E é isso, né, Arlete? A gente precisa se movimentar e ocupar o espaço da rua, né, da mobilização social, da movimentação, é fundamental, especialmente para essas pautas que são consideradas pela elite política brasileira como uma pauta hostil, uma pauta que não agrega do ponto de vista eleitoral. A gente tem demonstrado o contrário, e mesmo quando essa pauta não era uma pauta que a agregava do ponto de vista eleitoral, porque o estamento político não queria que essa pauta fosse uma pauta importante, central, a gente teve muita gente corajosa que teve coragem de assumir essa agenda política como uma agenda prioritária. E é por isso que a gente está aqui hoje. E é por conta da sociedade civil, é por conta dos movimentos sociais que a gente teve tantos avanços até aqui no Distrito Federal, e a gente quer continuar nessa interlocução, nesse diálogo presente, permanente, com os movimentos sociais da nossa cidade. Então, eu queria saudar muito, agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente, a coordenadora da Coordenação da Diversidade LGBT, da Secretaria de Justiça, a Paula Bennett, querida Paula Bennett, a subsecretária de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, Karine Veiga, o defensor público do Núcleo de Assessoria Jurídica em Direitos Humanos da Defensoria Pública, Dr. Ronan Ferreira Figueiredo, a coordenadora do Ambulatório de Atenção Especializada, Atendimento às Pessoas Transsexuais, Travestis, Transgênero, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, Leidiane Costa Paz, Leidjane Costa Paz, a delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por orientação sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência, DECRIM, a doutora Cíntia Cristina de Carvalho Silva, a presidenta do Conselho Regional de Serviço Social do Distrito Federal, CRES-DF, a Karina Figueiredo, a coordenadora da Comissão de Diversidade da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, doutora Cíntia Cecílio, a componente da Comissão Especial LGBT do Conselho Regional de Psicologia, o CRPDF, Gabriela Santos, e representando também o Fórum de Lutas LGBTQI+, e demais dissidências, LGBTQI e demais dissidências do DF em torno, a ativista transformista do Distrito Drag, a senhora Ruth Venceremos. Muito obrigado por estar aqui com a gente, maravilhosa, sempre presente na organização aí da sociedade civil organizada do Distrito Federal, pautando, mobilizando, lutando para a gente ter voz nos espaços. Ruth, maravilhosa, obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Então, agradeço muito para todo mundo e vou começar agora passando a palavra à deputada Arlete Sampaio para suas considerações iniciais. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado Fábio Félix pela criação da Frente Parlamentar LGBT, a qual me associei desde o primeiro momento. Dizer que a presença do Fábio na Câmara Legislativa é muito importante. O fato de ele assumir-se gay e falar isso abertamente naquele plenário da Câmara Legislativa, ele tomou posse com a bandeira, vestido com a bandeira, não é? Então, tudo isso tem um significado muito importante, porque eu estou no meu terceiro mandato. No meu primeiro mandato, a deputada Érica Cocai e eu assinávamos os requerimentos para fazer a sessão solene do Dia do Orgulho Gay. E era difícil conseguir mais assinaturas, precisava de pelo menos 4 assinaturas. E a gente tinha dificuldade, até entre os parlamentares da chamada esquerda, de assinar junto conosco. E era curioso porque a gente fazia a sessão era legal,
né, chamavam as pessoas, representações dos mais variados segmentos, e, em seguida, os setores fundamentalistas faziam uma sessão de descarrego para limpar o plenário, sabe? Então, hoje já é diferente. Hoje ninguém mais faz sessão de descarrego, porque teria que fazer todos os dias, né? Então, a presença do Fábio ela é muito importante nesse sentido, porque abre espaço, e sendo o Fábio uma pessoa que, além de ser gay, é uma pessoa simpática, alegre, uma pessoa que fala com todo mundo, então as pessoas gostam do Fábio, né? Então, isso vai quebrando também barreiras dentro da própria Câmara Legislativa. A gente já teve momentos em que até alguns desses setores fundamentalistas diziam claramente, olha, eu vou até sair que eu não quero votar contra esse projeto, né? Então, isso é uma vitória enorme, né, para a gente. Não tem mais aquela Sandra lá falando aquelas barbaridades que ela falava, né? Então, eu penso que a gente está avançando. E eu acho que a construção da frente é muito significativa, porque, além da gente estar podendo dar visibilidade a essa pauta, a gente também vai estar pressionando para que as políticas públicas em direção a esse segmento possam ser efetivadas. É muito bom ter a Paula Bennett lá na Secretaria de Justiça, é muito bom ter as pessoas que são assumidamente LGBT, ou, sei lá, qualquer uma dessas letras que tem aí, né? Então, é muito bom tudo isso, porque a gente tem a possibilidade de cavar esse espaço, de construir políticas públicas, de ir quebrando barreiras, de fazendo com que as pessoas entendam a necessidade, a importância, que é uma coisa extremamente simples e óbvia, de respeitar todas as pessoas, né? Então, eu penso que a gente está avançando, sim. E eu quero dizer a todos vocês, principalmente ao Fábio, conta conosco aí nessa luta para a gente poder tocar as coisas para frente. Dizer assim, fico muito feliz de ver aqui a Ruth Venceremos, que é uma pessoa maravilhosa. Não sei se vocês já conversaram com a Ruth, para ver a competência dessa moça, não é? Fantástica, que está aqui conosco hoje. Então, também a Paula, muito bom estar com você, Paula, aqui também, não é? E dizer que eu não vou poder ficar até o fim, vou ouvir só algumas falas, eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu vou ter que me retirar, mas estamos juntos, pode contar com o nosso gabinete. Além do gabinete 24, o gabinete 16 também está a postos. Obrigada. Muito obrigado, deputada Arlete Sampaio. Todo mundo sabe que eu tenho uma amizade, um carinho enorme pela deputada Arlete. Tem sido uma grande parceira aqui na Câmara Legislativa em muitas lutas, né? Porque os nossos mandatos eles têm se envolvido em muitas defesas de direitos sociais, humanos, em muitas pautas. E a deputada Arlete é uma grande amiga que eu fiz. Teve um deputado que falou assim, olha, você vai aprender muita coisa no Poder Legislativo, mas não vai fazer amigos. Não é verdade. Né? Eu fiz uma grande amiga que é a deputada Arlete Sampaio, assim, pela orientação, pelo aprendizado cotidiano. Eu tenho um carinho enorme e um respeito enorme pela sua fala, pela sua presença, pela sua coragem em tantas pautas, e nessa pauta também muito corajosa. E muito obrigado pela presença, deputada. E eu queria fazer uma leitura aqui da carta que nos enviou o deputado Leandro Graz. Boa noite. No momento do deputado e amigo Fábio Félix, no nome do deputado e amigo Fábio Félix, saúdo a mesa e a todas e todos presentes. Mesmo não podendo comparecer, eu não poderia deixar de registrar a minha alegria e entusiasmo pela criação da Frente Parlamentar, pela proteção e promoção da cidadania LGBTI+. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. No DF, infelizmente, não convivemos com essa realidade e, por isso, iniciativas como esta são de extrema importância para atuarmos no reconhecimento dos direitos de todas as pessoas e combater todas as formas de violência motivada pela intolerância em relação às identidades de gênero e sexualidade. Contem com o nosso mandato na parceria para a promoção de políticas públicas de combate à LGBTfobia e garantia de cidadania plena a todas e todos. O deputado Leandro Graz mandou essa mensagem para nós aqui, por não poder comparecer hoje. E, para a leitura do manifesto da Frente Parlamentar, convido a Alfiele a usar a palavra. É com você. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Alfiele. Eu sou ativista transgênero não binário, bissexual e neurodivergente.
e a seguir recitarei o manifesto da Frente Parlamentar para a Proteção e Promoção da Cidadania LGBTI da Câmara Legislativa do DF. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos, sem distinção de qualquer natureza, como raça, cor, sexo, língua, religião, política, nascimento ou outro status. Nossa República tem como objetivo fundamental reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação, conforme está expresso nos incisos 3 e 4 do artigo 3º de nossa Carta Magna. Mais do que palavras, essas declarações são os fundamentos da República Federativa do Brasil e estão sendo ameaçadas por forças retrógradas e obscurantistas que estão usurpando os espaços de poder em todo o país, transformando a dignidade da pessoa humana em instrumento de disputas políticas. A Câmara Legislativa do Distrito Federal está inserida nesse contexto, onde os direitos da população LGBTI+, são, cada vez mais, alvos de constantes ataques e impedidos de serem contemplados nas legislações aprovadas pelas casas legislativas em todo o Brasil. Esse descaso se reflete na ausência de proteção e políticas públicas que resultam no aumento da discriminação e violência social que vitimam as pessoas trans, travestis, intersexo, lésbicas, gays, bissexuais e demais pessoas dissidentes em todas as regiões administrativas do DF. Entendendo o fundamental papel deste poder legislativo na preservação das bases democráticas que sustentam a nossa República e na construção de mudanças culturais, sociais, políticas e educacionais, nós, integrantes da Frente Parlamentar para a Proteção e Promoção da Cidadania LGBTI da Câmara Legislativa do DF, não podemos nos omitir. Temos o papel de contribuir com a implementação de políticas públicas de inclusão social, que promovam a igualdade e a dignidade de pessoas cidadãs LGBTI, nesse momento tão delicado para a manutenção dos direitos humanos no DF e no Brasil. Esta Frente Parlamentar LGBTI foi criada com o objetivo de realizar a troca de conhecimentos e saberes, a busca por medidas que sejam eficazes e capazes de promover a cidadania das pessoas LGBTIA+, em todas as esferas do Distrito Federal, tendo por finalidade a atuação por meio da apresentação de proposições legislativas, a realização de seminários, fiscalização de políticas e serviços públicos, palestras, conferências, audiências públicas e outras atividades afins, que poderão contar, preferencialmente, com a participação da sociedade civil e de representantes de órgãos do poder público. Afirmamos a intenção desta frente em ampliar seus canais de diálogo com toda a sociedade civil e movimentos sociais. Além disso, poderão ser feitas parcerias com outros órgãos legislativos e instituições do poder público, ligadas à defesa dos direitos humanos, faltando, além das questões acima citadas, outras igualmente importantes, ligadas diretamente à perspectiva da defesa intransigente dos direitos humanos e à afirmação de princípios éticos e democráticos. Esta frente reúne parlamentares e organizações da sociedade civil comprometidos com valores democráticos e a defesa intransigente do poder público, do Estado laico, se propondo a atuar baseados nos objetivos acima referidos, observando a complementaridade, indivisibilidade, interdependência e a não hierarquização dos direitos das pessoas LGBTI. Gente, tá travando a minha internet, desculpa. Nós estamos ouvindo aqui, funcionando direitinho. Meu Deus. Acho que deu um probleminha no final aqui, né? Da apresentação. Faltou o finalzinho do manifesto e daqui a pouco a gente volta para... os nossos problemas diários online que a gente tem aqui em todos os nossos eventos.
Aconteceu com todo mundo, tá todo mundo acostumado com os eventos online. Então eu vou passar a palavra agora à nossa querida Paula Bennett, que é diretora LGBT, está representando também a Secretaria de Justiça, para fazer a saudação. Bem-vinda. Boa noite a todas e todos, e todes. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ótimo. É um privilégio e uma honra estar com vocês. Cumprimento todas, todos e todes. Cumprimento e quero saudar essa mesa maravilhosa, composta, né, por pessoas maravilhosas e companheiras de luta. Agradeço imensamente, em seu nome, Fábio, o convite e desde já parabenizo pela iniciativa. Parabenizo a você, o Gabinete 24 e a todas as pessoas envolvidas. É muito importante, né, essa frente parlamentar que tem esse objetivo, né, de lutar por mais direito, lutar contra qualquer forma LGBTfóbica, por mais avanços e principalmente, né, por mais direitos, né, da pessoa LGBT. Trago aqui o abraço da nossa secretária Marcela Passamani e o abraço também do subsecretário Diego. Não sei se vocês sabem, né, o subsecretário Juvenal teve que se ausentar, né, mas ele está aqui com a gente, torcendo, em breve ele retorna. Então, eu estou extremamente feliz, eu acho que estamos no caminho certo, devemos lutar juntos, né, por mais direitos e avanços, né, da população LGBT. Por quê? Porque é uma população que sempre foi invisibilizada, né, na hora dos direitos. E agora que estamos conseguindo avançar, mas infelizmente nós temos alguns obstáculos, né, que foram falados aqui pela deputada Arlete. E é engraçado, por que na hora dos direitos, por que na hora dos direitos nós somos pessoas invisibilizadas, mas na hora dos impostos nós existimos? Ou seja, pessoas LGBT, a população LGBT também paga corretamente seus impostos, né? E tem também direito a políticas públicas, a uma vida digna. Então, nessa hora, nós existimos. Então, como é que é isso, né? É a hora de nós nos unirmos e contar com mais apoio. Espero que essa frente ela esteja aberta a novas pessoas, a novas parcerias, porque a gente tem que entender o seguinte: a pessoa política, onde quer que ela esteja, ela pode ter a convicção dela, mas quando ela está no papel, né, de funcionário público, ela tem que entender que ela está ali numa cadeira e tem que fazer política pública para toda uma população. E essa população ela é diversa. Temos pessoas LGBT, pessoas com deficiência, né? Pessoas negras, pessoas em situação de rua, pessoas ciganas, mulheres, idosas, né? Então, é para isso que a gente trabalha. Não vamos estender muito, tem algumas pessoas para falar, mas eu quero que vocês podem contar com a coordenação de políticas LGBT, COR LGBT, com a Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial e com a SEJUS. E vamos juntos avançar. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Paula. Obrigado pela presença, pela parceria, pelo diálogo sempre. Acho que nós temos que seguir esse diálogo permanente com o Poder Executivo. Sua presença aqui é muito importante, porque a ideia é que essa frente seja interdisciplinar e possa reunir o poder público, a sociedade civil, os parlamentares, e você tem sido muito importante nesse papel que vem cumprindo há alguns anos aí nessa interlocução. Agora eu vou passar a palavra à subsecretária de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, Karine Veiga. Olá, boa noite a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui no lançamento dessa frente. Estou aqui representando a nossa secretária, Maiara, a secretária adjunta, Ana Paula, que gostaria muito, Fábio pediu para te dizer que ela gostaria muito de estar participando, mas ela teve uma
uma consulta bem agora no horário, aí ela não conseguiu tá entrando na reunião. Mas não vai faltar oportunidade para elas estarem presentes aí com vocês nessa luta aí tão cara, né, para o público LGBTI+. E é um prazer, a SEDES vem trabalhando com esse público há um bom tempo. Então, para a gente é muito muito bom, é uma satisfação muito grande estar presente nesse momento. Eu gostaria de saudar, então, os representantes legislativos que compõem aí a frente parlamentar, junto aí com você, Fábio, a deputada Arlete, o deputado... Estava com o deputado Leandro há uns minutos atrás, em uma outra reunião também, o deputado Cláudio, o Reginaldo, a Júlia, né, que compõem aí a frente junto aí com todos vocês. E, em nome também dos demais coletivos de representatividade, eu gostaria de cumprimentar o Fórum de Lutas da LGBTI e as demais dissidências aqui do Distrito Federal e em torno. E também os profissionais dos equipamentos que estão aí na luta diária, que estão aí à frente nessa linha de construção e consolidação dessa rede de atendimento e proteção à comunidade LGBTI+. Então, eu gostaria aí de citar o CREAS da Diversidade, que atua aqui dentro da secretaria, o ambulatório trans e o grupo da diversidade do adolescente da Secretaria de Saúde, a DECRIM da SSP, o Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria Pública, o Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do Ministério Público, a Coordenação da Diversidade da Sejus. Então, são profissionais que estão aí à frente, lidando com essas questões diariamente, cada um dentro da sua competência. O SUAS, que é o Sistema Único, né, de Assistência Social, ele se organiza nessa função aí dentro da política de assistência, e aí ele tem como um dos seus princípios a igualdade do direito no acesso ao atendimento, sem discriminação, de qualquer natureza. É o princípio ético dos trabalhadores do SUAS, essa questão do compromisso com a não discriminação, e aí de todas as formas, né, de gênero, de orientação, e aí daí por diante. E a gente, para realizar o serviço de atendimento a esse grupo populacional, a gente tem aqui no DF 27 CRAs que atende aí na prevenção, e aí nesse cuidado, nesse trabalho de família, nesse momento de pandemia, a gente sabe que é muito importante, a gente sabe que tem pessoas aí, a gente sabe do processo de violência e de preconceito intrafamiliar que existe, né? Então, os nossos CRAs estão aí para trabalhar um pouco isso. Nós temos 11 CREAs, desses 11 CREAs, nós temos um CREAS específico, que é o CREAS da Diversidade, que tem esse trabalho específico com a comunidade LGBTI. Então, para a gente é um ganho para a política de assistência social, esse olhar especializado, esse trabalho no enfrentamento aí às questões tanto intrafamiliar quanto as questões de violação de direito que a comunidade LGBTI+, ela enfrenta aí no seu dia a dia, né? E a secretaria, ela tem Tá muito seco, gente, minha garganta tá sequíssima. Desculpa. A SEDES, ela tem muito orgulho de ser uma das primeiras secretarias que reconheceu. A gente tem uma portaria que trata sobre o nome social. Então, já tem praticamente 10 anos que a secretaria ela adota o reconhecimento aí da identidade de gênero, de travestis e transexuais em seus serviços.
O CREAS da diversidade também é um outro equipamento que é específico para esse público. Nós temos o serviço especializado em abordagem social, e a gente tem uma equipe voltada para o atendimento LGBTI, das pessoas que estão em situação de rua. Então, esses são alguns dos serviços e algumas das contribuições que a política de assistência social vem trabalhando aí nesse enfrentamento homofóbico, nesse enfrentamento à violência que a comunidade vivencia aí, infelizmente, né, no seu cotidiano. Estamos conversando, né, Fábio, deputado Fábio, com relação à criação de uma unidade de acolhimento específica para a comunidade LGBTI+. Então, a gente vem discutindo essa questão já tem uns 2, 3 meses, no sentido de que a gente possa estar fazendo uma unidade específica que atenda aí todas as questões e demanda que já vem é uma demanda de muitos anos que a comunidade apresenta para sedes. Então, a gente nosso objetivo de estar conseguindo aí realmente conseguir colocar essa unidade específica mais tardar no início do próximo ano. Nosso objetivo é que a gente conseguisse ainda esse ano, mas se não possível, que a gente consiga aí no início de 2021 essa unidade específica para atendimentos. Então, assim, a gente sabe que tem um caminho grande a percorrer. Hoje é um marco muito importante, acho que uma conquista muito grande para a comunidade, e contem com um sistema único de assistência social, com as sedes, para estar junto, para estar apoiando e para estar trabalhando aí todas as questões voltadas aí à comunidade LGBTI+. Obrigada, boa noite. Boa noite, brigadão, Karine, pela sua contribuição, participação na reunião. A gente tem dialogado bastante com a política pública de assistência social, tanto no sentido de fortalecer o CREAS Diversidade, quanto da gente fortalecer unidades de apoio que sejam específicas à população LGBT nas regiões administrativas. No mesmo sentido, temos dialogado também com a Sejus, né? Cada uma no seu papel, na sua atribuição, mas acho que é importante que a gente avance para que haja unidades aqui no Distrito Federal com esse atendimento especializado. Vou voltar com a Alf para finalizar o manifesto. Pessoal, boa noite novamente. Desculpe a todos pelo transtorno. Confesso que também fiquei nervoso por causa dessa circunstância, mas, enfim, vamos dar volta ao manifesto. Esta frente reúne parlamentares e organizações da sociedade civil comprometidos com valores democráticos e a defesa intransigente do Estado laico, se propondo a atuar baseados nos objetivos acima referidos, observando a complementaridade, indivisibilidade, interdependência e a não hierarquização dos direitos das pessoas LGBTI+. A atuação da frente se baseia em iniciativas já em curso na Câmara Legislativa do Distrito Federal e em novas ações propostas por suas e seus integrantes. Entre os objetivos específicos da frente estão, sem prejuízo de outros, aqueles registrados no estatuto que se encontra anexado no ato de criação da mesma. A Frente Parlamentar para a Promoção e Proteção da Cidadania LGBTI, para a Proteção e Promoção da Cidadania LGBTI, mas da CLDF coloca-se, assim, como instrumento do Parlamento e da sociedade civil do Distrito Federal, para a ampliação do exercício desses direitos e para o fortalecimento da cidadania e da dignidade das pessoas LGBTI+. Para quem quiser acompanhar mais sobre a atuação da frente, basta acessar o site fabiofelix.com.br/frente-parlamentar -em-defesa-dos-direitos-LGBTI+. No mais, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade da presença, de discorrer o manifesto para nós, e gostaria de ressaltar que pessoas não binárias existem, pessoas bissexuais existem, e a linguagem neutra é válida. Muito obrigada a todos novamente e boa noite.
Valeu, Alf. Muito obrigado você pela presença, por participar e por fazer a leitura desse manifesto, estar com a gente aqui hoje. Vou passar a palavra agora ao doutor Ronan Figueiredo, representando a Defensoria Pública do Distrito Federal, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria. Obrigado. Boa noite a todos, a todas e a todes. Acho que hoje eu cumprimento o deputado Fábio, que estendo o cumprimento também a outros parlamentares presentes, outros parlamentares, cumprimento os outros órgãos também, e a sociedade civil presente. E quando a assessoria do deputado Fábio Félix nos contatou, informando e convidando, o motivo foi de muita alegria, e eu acho que é isso que tem que ser a tônica hoje, deputado, celebração. A gente tem várias notícias terríveis nos últimos tempos, só para ficar na recente pandemia, só o DF mais de 3 mil mortos, fogo na nossa Amazônia, no nosso Pantanal, no nosso Cerrado, isso sem falar das constantes violações que o público LGBTIA+, sofre cotidianamente. Então, hoje é um motivo de celebração, a gente da criação desse ambiente institucional no legislativo e trazendo para o debate público uma questão que não pode ficar na esfera privada, né? Há essa incongruência, né? Quando é para violar os direitos, quando é para negar os direitos, aí é uma situação privada que tem que ser resolvida privadamente, mas quando é para promovê-los, é preciso reconstruir esse paradigma, né, e trazer essa questão para o ambiente público, evidentemente respeitando as intimidades, as sexualidades, mas no sentido de que isso é a promoção de políticas públicas que vai ensejar mecanismos sociais e ambientes políticos para que as individualidades possam alcançar as suas máximas experiências, né? O Brasil é campeão de assassinatos e violência sofrida por pessoas trans. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, menos da metade da sociedade em geral. E fico pensando na potencialidade, nas potencialidades que são perdidas, tanto individuais, familiares, mas também de toda a sociedade, pessoas que poderiam acrescentar muito nas esferas públicas, privadas, de construção da sociedade mais justa, mais solidária. Hoje, eu acho que não é por acaso, também a gente comemora 32 anos da Constituição da República, da Constituição Federal. E essa combalida Constituição ainda está de pé, e a gente tem que invocar esses objetivos, esses princípios. Ela é fundada na dignidade da pessoa humana, e os seus objetivos estão na construção da sociedade mais justa, solidária, e que respeite todos e todas, né? E a Defensoria Pública também nasceu nessa Constituição de 88. Então, como defensor público e como ocupante do Núcleo de Direitos Humanos, o meu compromisso, além de ético, é um compromisso pessoal e profissional também na defesa e promoção dos direitos das pessoas LGBTIA+. E mais do que a gente brigar e lutar pela erradicação da discriminação, dos preconceitos, a gente tem que lutar, avançar, né, com pautas propositivas, e nesse sentido eu acredito que a frente vem nesse momento, né, e volto a dizer, nesse momento de celebração da criação dessa frente, de proposituras, de políticas públicas efetivas para essa população. E a Defensoria Pública, como não poderia ser diferente, se coloca à inteira disposição dessa frente parlamentar. O Núcleo de Direitos Humanos, especificamente, tem uma função de tutelas coletivas e de direitos difusos,
mas também de pareceres, de estudos técnicos, para auxiliar nos trabalhos também da frente, no âmbito legislativo. E parabenizo ao deputado Fábio Félix pela iniciativa, parabenizo toda a sociedade civil, que com certeza essa construção foi coletiva, e me coloco, enquanto defensor público, e coloco a Defensoria Pública à disposição para a construção dessa sociedade mais justa, solidária, e principalmente que promova os direitos das pessoas LGBTIA+. Muito obrigado, Torna, pela presença, pela parceria da Defensoria Pública em muitas pautas, não só nessa, mas em muitas pautas com o nosso mandato, mas especialmente nessa pauta e a abertura da Defensoria Pública para a luta da população LGBTI+. E eu queria passar a palavra já para a coordenadora do ambulatório de atenção especializada no atendimento de pessoas transexuais, travestis e transgênero, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, a senhora Leidjane Costa Paes. Boa noite, todos me escutam? Muito obrigada pelo convite, deputado, parabéns pela iniciativa. Sem dúvida, representa um importante ganho, não só no Poder Legislativo, mas com reflexos em toda a estrutura do Poder Executivo, com nossos parceiros na Defensoria Pública, no Poder Judiciário. Então, eu vou me apresentar melhor, eu sou enfermeira, trabalho no Ambulatório Trans, um serviço que surgiu, que foi inaugurado há 3 anos, ou seja, um jovem serviço, que até hoje já conseguiu acolher 481 jovens, pessoas adultas e jovens, né? Mas que tem ainda importantes desafios. E é importante deixarmos como marco nesse dia em que a gente inaugura essa frente parlamentar, esses desafios a serem enfrentados. Embora a gente seja um ambulatório, um serviço jovem, a gente tem importantes ambições pautadas às necessidades desse público que a gente atende. Que isso está relacionado, seja a uma linha do cuidado, que avance em nível de atenção terciária, né, em nível de procedimentos, mais procedimentos que possam ser alcançados pelos nossos usuários, seja pela lacuna que ainda o ambulatório ainda temos, né? Nós temos importantes desafios, nós temos hoje 200 jovens aguardando para dar entrada no serviço. Claro que a pandemia colaborou para que tivéssemos inflado esse número esse contingente de jovens, mas nós temos aí bastante o que pautar a frente parlamentar, e nós nos enxergamos como parceiros, né, para estar assessorando, apoiando e, com certeza, pautando a frente. Então, eu queria registrar aqui minhas saudações. Como diz nosso colega anteriormente, é um momento de saudar, é um momento de alegria, porque é mais uma iniciativa e, mesmo nesse contexto tão distópico que a gente vive nesse momento na nossa sociedade, né, a gente está conseguindo, de alguma forma, colaborar, participar e, principalmente, ter esse protagonismo na Câmara Legislativa. Muito obrigada. Hoje eu represento a nossa equipe, né? E, enfim, estamos à disposição e muito obrigada pela oportunidade de estar participando. Muito obrigada, Leidjane. Aqui para a gente é muito importante o Ambulatório Trans, é uma instituição fundamental, foi uma conquista da sociedade civil, junto com profissionais de saúde. A gente vai continuar lutando para o ambulatório se reforçar. A gente sabe que a gente teve conquistas recentes, por exemplo, com a publicação da estrutura, né? Não de uma estrutura, mas de uma portaria que dá alguma estrutura, legitimidade institucional para a existência do ambulatório. Isso foi um passo importante. E eu acho que esse passo tem que ele ser seguido por outros de institucionalização, a gente lutar junto à Secretaria de Saúde para que esse instrumento, essa ferramenta possa se fortalecer. Deputado, a gente, na ânsia de construir políticas, muitas vezes a gente reforça os desafios, né? As nossas fronteiras. Mas, bem lembrado, nós tivemos um credenciamento
Isso traz um pouco de institucionalização, embora ainda não podemos considerar isso. Nós temos também outras áreas da Secretaria de Saúde mobilizadas para a construção da linha do cuidado dessa comunidade, desses jovens, desde o posto de saúde, né, desde a atenção primária. E isso foi um ganho que nós tivemos esse ano, um avanço, né? Nós temos técnicos da Secretaria de Saúde, não só no ambulatório trans, nem sem dúvidas, de modo algum, em outras áreas, mas termina que a gente acaba elencando prioritariamente os desafios, porque eles nos mobilizam, né, deputado? E termina que a gente, mas assim, sem dúvida, bem colocada a sua fala. Pequeno passo, né, que nós estamos dando, mas acho que é importante a gente ressaltar também e dizer que nós estamos lutando por muito mais, né? E aí eu já passo, primeiro, registrar a presença da deputada federal Érica Cocai, que entrou aqui na nossa sala, está com a gente, deputada, é só avisar pelo chat a hora que a deputada precisar falar, muito importante. Eu falei das nossas aliadas que colocaram a cara e lutaram pela nossa agenda, pela nossa pauta, quando a classe política não queria defender a cidadania LGBT+, e a deputada Érica Cocai foi uma dessas que sempre colocou a cara, que sempre esteve nas paradas LGBT, que sempre defendeu a população LGBT nos seus mandatos como deputada distrital, como deputada federal, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da CLDF. Então, ela tem um pioneirismo enorme. Então, se hoje a gente tem parlamentares LGBT sendo eleitos pelo país, se hoje eu estou na Câmara Legislativa, quem chegou com o pé na porta para abrir essa possibilidade, sem dúvida, foi a deputada Érica. Então, deputada, obrigado pela presença, e assim que você quiser falar, a gente está aqui pelo chat. E eu vou passar a palavra agora à doutora Cíntia, que está aí se mexendo, mas está aí, né? Doutora Cíntia, da DECRIM, a palavra está contigo. Tá, não, está desligado o microfone ainda. Problema de bis. Pronto, né? Pronto. Olá, pessoal. Eu estou muito feliz, assim, muito feliz que hoje a gente está dando um presente para a Constituição, né? Aniversário da Constituição, nossa Constituição cidadã, e a gente está garantindo a cidadania. Cidadania para todo mundo. Imagina, quem imaginava que Ulisses Guimarães, há 32 anos atrás, ia imaginar que a gente está fazendo parte dessa equipe de governança para defender vidas de todo mundo. Quem é cidadão nessa Constituição cidadã? Cidadão é o branco, preto, amarelo, cor-de-rosa, binário, não binário, neurodivergente, que isso eu aprendi hoje. E aí, o que acontece? É todo mundo. E é isso, eu estou muito, muito feliz, assim, de representar a DECRIM, a doutora Ângela, a Polícia Civil e participar desse movimento histórico. A gente tem que celebrar, sim, às vezes a gente desanima na luta pelas dificuldades, mas a gente está junto aqui. Isso é incrível, incrível. Eu vim para essa delegacia já tem 2 anos, que tem 4 anos só de existência essa delegacia, isso já é uma vitória, isso é resultado de uma luta muito, muito dura, mas a gente conseguiu. E essa delegacia, para quem não conhece, a DECRIM é uma delegacia especializada. A gente tem 5 frentes de atuação, que é os idosos, a população LGBT, negros, pardos, ciganos, a discriminação religiosa, também a pessoa com deficiência. São muitas coisas que aparentemente não tem nada a ver entre si, porque são peculiaridades muito diferentes, mundos distintos, mas em comum essas populações têm sim. Elas são invisibilizadas. Apesar de serem maioria, elas são invisibilizadas no discurso público, na arena pública. E hoje a gente está aqui para garantir a igualdade pelo reconhecimento. Imagina, 32 anos, a gente, pelo menos, está começando a mudar essa história. E eu tenho certeza que, na mão dessa frente parlamentar, na mão desses parceiros grandiosos, a Paula, a Karina, o Fábio, a deputada Érica, a deputada Arlete, todos esses 8 deputados, gente, 1/3 da Câmara.
Isso representa muito. A gente fica se lamentando muitas vezes pelas situações, pelas divergências atuais, mas, gente, 1/3 da Câmara Distrital, isso representa muita coisa. Eu estou falando aqui para vocês hoje, como delegada de polícia, falando da importância de que vidas LGBT importam, isso é muita coisa. A gente tem que lembrar o tanto que a gente já lutou e o tanto que a gente já conquistou e não desistir. E outra, e quando a gente fica triste na nossa luta, a gente tem um ao outro dessa rede, que a gente está de mãos dadas e bota o peito na frente aí para a gente continuar a lutar. Eu agradeço muito, Lute, toda essa galera aí, fofa, linda, maravilhosa, com quem eu aprendo todo dia, todas, todos, todes, a Paula, que é super parceira da gente e que ajuda a gente a capacitar nossos policiais, a gente tem muito que aprender nessa defesa da igualdade, e a Decrim está aqui, ela funciona de segunda a sexta, de meio-dia até às 19 horas, mas todas as delegacias da Polícia Civil, as CIFLAGs, elas funcionam 24 horas e todas as outras também. A gente busca, sim, a capacitação dos nossos colegas, temos que melhorar muito e a gente conta com a ajuda de vocês e principalmente dessa ideia de frente parlamentar para a gente legislar. A gente precisa de um sistema de proteção dos vulneráveis que conste nas leis. Isso não é favor, é dever. Isso só é realização da Constituição. E organizar as demandas é fundamental. E, principalmente, o poder legislativo nesse aspecto da fiscalização dos outros poderes, das políticas públicas, é fundamental. A gente precisa fazer a política, avaliar a política, fiscalizar a política. Porque se a gente perde o controle, ela não acontece. A gente tem que ficar em cima. A mesma coisa, a gente teve a DO 26, que criminalizou a homotransfobia. E aí, o que acontece? A gente tem 1 ano que a gente teve essa decisão. E a gente tem quantas condenações? Quer dizer que a LGBTfobia acabou depois dessa decisão? Acho que não, né? Então, a gente também tem que fazer esse diálogo e governança com as outras instituições, com o Ministério Público, que a Mariana, o núcleo, as Marianas já ajudam a gente bastante, mas é a instituição toda. E também o Tribunal de Justiça, que a gente também precisa conversar com os juízes, eles são responsáveis por aplicar as leis. E se a gente não conversa, as leis não vão ser aplicadas. Então, não adianta a frente parlamentar. Aqui é uma corrida de bastão. A gente tem que dar o bastão para o próximo. E é isso, pessoal. Agradecer muito, colocar a Decrim à disposição de todos vocês para colaborar com conhecimento, para a gente fazer essa troca que a gente já faz. E eu estou muito feliz e agradeço muito a esses 8 deputados que botaram a cara, que estão defendendo só a igualdade entre seres, o direito de existir. Tchau, pessoal. Muito obrigado, doutora Cíntia, sua participação aqui, sua fala, e mais do que isso, né, a sua participação sempre cotidiana na defesa de direitos, na articulação institucional, além da investigação, de ouvir as demandas, você sempre tem uma ideia muito boa e trabalha para essa ideia se concretizar. Então, sua atuação é muito importante nessa instituição que você está hoje, que você tem feito muita diferença. E eu queria registrar aqui que a doutora Cíntia e a doutora Ângela protagonizaram um processo muito importante no DF, logo depois da criminalização do que a decisão chamou de homotransfobia. O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a fazer um plano operacional, né, o POP, que regulamentou essa criminalização no âmbito das delegacias do Distrito Federal. Como é que isso seria tipificado, organizado no sistema. Então, foi um primeiro passo. Óbvio que isso não muda a cultura da sociedade, nem da própria instituição, mas foi um primeiro passo importante. Eu vi, assim, respeito muito aquela formação que vocês fizeram
com todos os delegados e delegadas de polícia sentados lá, ouvindo a questão LGBT, que teve, né, Paula? Show da Tonhão, e todos lá, os delegados e delegadas de polícia do DF, todos sentados ali, ouvindo sobre o pop LGBT. Então, aquilo foi muito importante e foi transformador. Eu acho que é um passo que a gente está dando nesse sentido, e naquele dia parabenizei a Direção-Geral da Polícia Civil pela decisão corajosa, parabenizo de novo e parabenizo vocês, que foi quem colocou a mão na massa, trabalhou para que isso se concretizasse. Então, eu passo a palavra agora já para a nossa presidenta do Conselho Regional de Serviço Social, a Karina Figueiredo. Eu já falei, deputada Érica, da sua presença, saudei, e a hora que a deputada Érica quiser falar aqui, a gente já... Vou passar a palavra para a Karina, depois eu posso falar a palavra para uma saudação da deputada Érica, quando ela preferir aqui. A gente tem mais algumas coisas para falar, mas a gente faz aqui de acordo com a sua agenda também. Então, Karina, com a palavra. Boa noite, estão me ouvindo? A minha internet está muito ruim hoje, muito ruim. Mas quero saudar, né? Está ouvindo? Que bom. Quero saudar o deputado Fábio Félix, a quem eu parabenizo, né, por essa iniciativa da Frente Parlamentar, né, saudar cada um, né, todos aqui presentes, e também quero fazer uma saudação à Lute Laporta, né, que é a nossa conselheira do Conselho Regional de Serviço Social, e que, né, está aí junto com o Fábio nas lutas, né, do Gabinete 24, de todo o trabalho que é feito na nossa Câmara, né, Legislativa. E é uma alegria muito grande poder ter a Lute, né, que é uma mulher trans, compondo a nossa gestão do Conselho Regional de Serviço Social, com quem a gente tem aí somado forças para enfrentar todos os desafios dessa conjuntura, né, e que dialogam aí com a nossa profissão. Então, é legal, Fábio, porque ontem a gente terminou a nossa plenária nacional, né, virtual, que é um desafio aí, como o Fábio falou, mas a nossa plenária do conjunto Cefaz-CRES, do nosso Conselho Federal de Serviço Social. E a gente reafirma, né, na de direitos LGBT, né, LGBTI+, e toda essa perspectiva de pautar os direitos humanos, né, a dimensão de todas as pessoas, como a doutora Cíntia colocou, né? Então, nós reafirmamos ontem essa bandeira de luta, né? E é muito importante, eu acho que esses 32 anos aí, que representa, sim, é um tempo histórico pequeno, se a gente for pensar, né, para um país com mais de 500 anos, para a gente fazer todas as transformações que a gente tem feito. Então, é momento, sim, de comemoração, embora sabemos, né, que a conjuntura nos impõe aí inúmeros desafios, mas temos que ressaltar, concordo com todo mundo assim, que trouxe essa dimensão da gente ressaltar, sim, usar um ambulatório, a gente ter uma delegacia, a gente ter CREAS, né, diversidade, são conquistas, sim, muito importantes, sobretudo no contexto onde as políticas públicas têm sofrido, né, todo um monte, tem sofrido com a emenda constitucional 95, que cortou aí os gastos. Então, ter esses serviços existindo para a gente é um motivo, sim, de celebração. E quero dialogar também, Fábio, né, do ponto de vista das pautas que eu acredito que essa frente parlamentar traz e que é importante a gente demarcar nesse contexto, é também pensar que nesse universo, né, quando a gente pensa a população LGBT e mais, a gente tem também as crianças e adolescentes, né, eu sou militante do movimento da infância, venho com o Fábio também nessa luta, né, nessa luta histórica por direitos humanos de crianças e adolescentes, e a gente tem que olhar, sim, para esse público e pensar que as políticas têm que incluir, têm que dar conta dessa perspectiva para as crianças e adolescentes também. São inúmeros os dias que eu acho que depois à frente também pode pensar em algumas ações que dialoguem com esse público, né? Queria registrar aqui, Fábio, a importância, eu tenho certeza que, com certeza, vocês do Gabinete 24, né, junto com a Arlete, Leandro, né, que são parlamentares que estão aí também, trazendo
nessa interlocução com as nossas esse debate. E também a pauta de saúde mental, né, que eu também sou militante da saúde mental, porque eu atuo na Secretaria de Saúde, né, é o meu lugar profissional na saúde mental, e quando a gente olha para a saúde mental, a gente encontra também inúmeros, desde o acolhimento, né, da perspectiva, né, dessa pessoa que chega num serviço de saúde mental, e, né, o acolhimento dessa pessoa e como é que esses serviços, como é que a estruturação desses serviços dá conta de pensar todas as dimensões que esse público traz. Nós não estamos ainda, né, pensando esse processo. Então, eu acho importante ressaltar aqui, temos avanços, temos, mas também temos que dar conta